Bom dia, pessoal. Sou George Killing. Bem-vindo ao meu canal. A informação que eu trago hoje para vocês aqui é uma informação bastante importante para montanhistas. Tanto montanhistas inexperientes, que estão começando agora, quanto montanhistas experientes. É, que é a informação sobre as trilhas que a gente encontra numa determinada região, a totalidade dessas trilhas, né? Então, você tem uma determinada serra. Essa serra tem algumas montanhas, né? E para você chegar no cume de uma determinada montanha dessa serra, você precisa percorrer uma trilha, né? Essa trilha ela está interligada com outras trilhas, né? Então, para você chegar num cume, você precisa passar pelo um cume anterior. Para você chegar numa montanha que está à sua esquerda, você tem que pegar uma bifurcação, que é uma outra trilha, né? E assim vai. Então, assim, são várias trilhas numa determinada região ou numa determinada serra, e essas trilhas elas se interrelacionam uma com as outras, né? Então, eu pretendo trazer aqui para a gente aqui fazer um estudo em cima disso, né? Através do Google Earth, de como essas trilhas elas se relacionam entre si, tá? É uma coisa visual, tá? Então é um tipo de informação que você precisa estar em frente ao computador para que você entenda melhor isso. Não é um conteúdo feito para celular, tá? É um conteúdo feito para você ficar em frente a um computador e assistir isso dali. E nesse estudo que eu trago para vocês, né, eu consegui já mapear várias regiões do Paraná, tá? Então são várias serras, né, e várias montanhas. É claro que num único vídeo eu não consigo abordar tudo, mas eu tenho lá a Serra de Ibitiraquiri, né, que é a nossa principal serra, onde está o cume do Pico Paraná, né? Tenho a Serra da Baitaca, Serra da Farinha Seca. Então são todas regiões distintas, mas que de certa forma elas estão ligadas umas com as outras, né? Só que eu vou abordar região por região para não tomar muito tempo dentro de um único vídeo, tá? É claro que eu não sou, como já falei antes, não sou expert no assunto, né? Eu não sou um geólogo, então eu não tenho informações precisas sobre aquela região. Na verdade, eu tenho um pouco de prática subindo montanha, né, e fazendo trilhas. E é em cima dessa prática que eu trago para vocês um pouco dessa experiência, né, de como funcionam as trilhas e como elas se ligam entre si, tá? Sem necessariamente eu ter um conhecimento muito aprofundado sobre a geologia, né, de toda aquela região. Bom, bem, eu estou aqui com o Google Earth aberto, tá, na tela do meu computador, mostrando os três estados da região sul do Brasil. Temos aqui embaixo o Rio Grande do Sul, na região mediana da tela temos Santa Catarina e mais em cima temos o estado do Paraná, que é a nossa região de interesse, né? Então deixa eu trazer ele mais para cá, deixa eu botar o Paraná no centro, tá? Deixa eu diminuir aqui o zoom, tá? Aqui no Paraná, a gente pode observar que a gente tem uma regiãozinha aqui, onde fica o Agudo de Sapopema. A gente tem aqui onde fica o Cânion Guartelá. Mais aqui a gente tem a região de Pitangui e Alagados. Aqui embaixo a gente tem Scarpa Devoniana, né? Então a gente pode ver que existe uma reta que ela vai da região noroeste para a região sudeste, tá? Então, essa aqui é uma região de algumas formações rochosas, né, que não necessariamente são montanhas escaláveis, né, como a rede reconhece, tal qual essa região aqui, que é uma outra região que eu vou mostrar logo a seguir. Então, a região de interesse da gente, onde tem a maior quantidade de montanhas escaláveis, é essa região aqui acima, tá? Deixa eu dar um zoom para mostrar direitinho como é que é essa região. É, então, aqui,
mais ao sul do Paraná, exatamente na divisa aqui com Santa Catarina, né? Dá para notar aqui, aqui é Santa Catarina, aqui é Paraná, tá? Então, mais a essa região ao sul aqui, a gente vai ter uma região de bastante montanhas aqui, tá? Que não é o caso que a gente vai falar agora, tá? Porém, mais perto de Curitiba, aqui está Curitiba, mais ao nordeste de Curitiba, a gente tem também uma região de bastante montanhas, né? Então, elas seguem mais ou menos aqui, dá para perceber aqui no mapa direitinho, né? Que elas seguem uma direção que ela vai do nordeste até o sudoeste. Aqui, ó, do nordeste até o sudoeste, tá? Então, aqui em cima, a gente tem a Serra da Jaguatirica, que é onde estão os capivaris. São vários capivaris, tá? Mirim, médio, grande, 4, 5, menor, tá? Mais embaixo, mais um pouco ao sul, a gente vai ter a Serra do Ibitiraquiri, que é mais ou menos essa região, tá? Deixa eu dar novamente um zoomzinho aqui. Aí essa serra do Ibitiraquiri, né, ela se estende aqui, vai descendo aqui mais ao sul, né, até chegar à região dos Agudos por aqui, Garganta 235, que tem várias montanhas por aqui também, tá? Aí depois ela vai de encontro à próxima serra que está aqui embaixo, que é a Serra da Farinha Seca. Essa região aqui, ó, Serra da Farinha Seca, tá? É, Aí mais ao sul, a gente vai ter essa região aqui, que é a região do Marumbi, tá? Aqui mais embaixo, a gente vai ter o Morro do Canal, e mais por aqui à esquerda, a gente vai ter a Serra da Baitá, tá? Onde está o Anhangava. Tá? Então, mais ou menos é essa a divisão aí dessas regiões. Deixa eu só sair do zoom aqui. Então, assim, ó, é toda uma faixa de extensão que vai lá desde o Nordeste até o Sudoeste, tá? Seguindo uma linha aqui assim, certo? Então, aqui em cima tem a Serra da Jaguatirica, Serra do Ibiraquiri, Agudos, Serra da Farinha Seca, depois tem a região de Marumbi aqui, né? Embaixo tem o Morro do Canal, e aqui mais à esquerda, um pouquinho em cima aqui, você tem a Serra da Baitá, tá? Então são as regiões de maior interesse para a gente, com maior quantidade de montanhas escaláveis aqui no nosso estado do Paraná. Tá? Eu vou dar novamente um zoom aqui, vou sair dessa tela e vou entrar mais na Serra do Ibitiraquiri agora, ok? Bem, mudei um pouco aqui o visual do Google Earth para a gente ter uma visão melhor dessas serras, tá? Vou dar um close. Essa área aqui é a área de nosso interesse, é onde está a Serra do Ibitiraquiri. Dando um zoom, ok. Aqui nessa região, a gente pode ver que existe a Serra do Ibitiraquiri, que é essa serra aqui. Ao norte dela, ou vamos dizer, mais ao nordeste dela, tá? Existe um outro conjunto de montanhas que está nessa região aqui. E mais ao sudoeste da Serra do Ibitiraquiri, um outro conjunto de montanhas. A gente pode ver que essa disposição ela vai do noroeste para o sudeste, tá vendo? Ó? Noroeste para sudeste, noroeste para sudeste.
A Serra do Ibitiraquiri, ela está mais centrada aqui, tá? E é nessa região aqui da Serra do Ibitiraquiri que a gente vai encontrar o Pico Paraná mais ou menos aqui, né? O início para a trilha do Pico Paraná está mais ou menos aqui, certo? E eu vou mostrar para vocês, né, porque o Pico Paraná ele é a base desse nosso estudo. É em cima dele é que a gente vai se desmembrando para outras serras, outros conjuntos de montanha, outros montes, outras montanhas. Tá? É, então, deixa eu dar um zoom aqui novamente. Ok. Serra do Ibitiraquiri, esse aqui, tá bom? Então, o Pico Paraná, tá? Ele tá aqui, ó. O início da trilha para o Pico Paraná tá aqui. O início da trilha ele ocorre em duas fazendas, tá? Tanto numa quanto na outra o acesso é o mesmo. A fazenda Pico Paraná, ela é gerida pelo Dilson, tá? E a fazenda Rio das Pedras, onde está o posto do iate. O posto do iate é a fiscalização que a gente tem do estado. Diga-se de passagem, para quem quiser subir o Pico Paraná e imediações, é necessário o registro no posto do iate, que fica na Fazenda Rio das Pedras. Tanto faz se você entrar pela Fazenda Pico Paraná ou pela Fazenda Rio das Pedras, tem que fazer o registro no posto do iate. E o não registro está sujeito a multas, certo? Como já foi feito recentemente. É, então, aqui, se você for subir ao Pico Paraná, a trilha que você vai pegar é essa que sai aqui das fazendas, tá? E você vai pegar mais ou menos esse trajeto que eu estou traçando por aqui, em cima de uma trilha que já existe, que é a fazenda, que é a trilha oficial do Pico Paraná, tá? Ó, esse trecho todo marcado é a trilha tradicional para o Pico Paraná, que, se você estiver bem preparado, você demora umas 4 horas. Se você tiver mais ou menos, tiver em forma, tiver legal, tal, mas não tiver tão bem preparado assim, você demora umas 6 horas, tá? É claro que corredor é outra história, né? Corredor tem muito corredor nessa montanha, tá? Eles têm um outro preparo, né? A finalidade deles é diferente, eles não sobem com mochila cargueira, não sobem com mochila, é o mínimo de coisas possíveis, então eles fazem aí em menos de 2 horas, tá? Mas não é o caso, tá? Então aqui, deixa eu mostrar só para vocês o caso dessas trilhas aqui. Subindo essa trilha principal do Pico Paraná, logo aqui, ó, nesse caminho aqui, mais ou menos nessa distância aqui, a gente encontra o Getúlio, que é um ponto de parada quase que obrigatório para os montanhistas, né? A gente dá uma paradinha ali para descansar, claro, porque essa subida daqui até aqui, ela é bem puxada, e normalmente o pessoal gosta de fazer muito rápido, né? Então a gente para ali para lanchar, às vezes tirar umas fotos, dar uma descansada e depois segue, tá? É, mais adiante, mais ou menos por aqui assim, a gente vai ter uma bifurcação. Deixa eu limpar a tela, tá? Aqui ó, a gente tem uma bifurcação que é onde ficam as placas, que a gente chama de bifurcação das placas, tá? Se a gente seguir em frente, a gente vai pela trilha tradicional do Pico Paraná. Se for pela esquerda dessa bifurcação, né, vai chegar um riozinho aqui, bem logo na saída da bifurcação, tem um riozinho, tá? Se a gente não atravessar o rio e pegar pela direita, a gente sobe o Caratuva, que é aqui. Se a gente atravessar o rio e pegar uma trilha que tem do lado de lá do rio, a gente vai para o Taiprabuçu, que é esse outro conjunto de montanhas que tem por aqui, tá bom? Mas seguindo mais adiante aqui pela trilha tradicional do Pico Paraná, tá? Aqui a gente encontra uma outra bifurcação, que é a placa do Itapiroca, tá? Se a gente ir para a direita, a gente vai para o Itapiroca, que é a montanha que tem à direita. É uma outra cadeia de montanha aqui também, tá? É, aqui tem o Amarílis, né? Aqui tem, se eu não me engano, é a Rocha do Grito, a Pedra do Grito, que tem por aqui assim, ó, que a gente sobe e vem
pela uma outra encosta aqui, pelo um outro conjunto de montanhas, pego o Amarílis aqui, placa Pinheiro, né, até chegar no Itapiroca, tá? Mas, seguindo aqui a trilha tradicional do Pico Paraná, nessa bifurcação da placa do Itapiroca, você pegando a direita vai para o Itapiroca, pegando a esquerda você sobe reto para o Pico do Caratuva, tá? Mas não subindo para o Pico do Caratuva, você segue em frente, você vai encontrar aqui uma área de acampamento que a gente chama de A1, né? Que é onde tem uma saída aqui também para a Trilha da Conquista, que vai lá para o cume do Caratuva, tá? Então, veja bem, o Pico Caratuva aqui, ó, deixa, deixa eu limpar aqui novamente. O Pico Caratuva, ele tem quatro saídas, tá? Ou quatro chegadas, dependendo do ponto de vista. Tem uma saída aqui que é para o Taipabuçu, que as pessoas não costumam fazer, inclusive é uma subida, é uma descida bem inclinada. Tem uma descida aqui, né, que ela é uma trilha mais recente, que ela vai direto para a placa do Itapiroca, né? Tem a trilha tradicional de subida para o Caratuva, que é uma trilha bem puxada, né, bem inclinada, muitas rochas e raízes. Tem a descida aqui, né, que é a trilha da Conquista, que vai direto para o A1, limpando, tá? Se eu continuar seguindo aqui do A1, eu vou direto para o A2, que é essa região aqui, tá? Mais ou menos por aqui a gente vai ter a nossa via ferrata da trilha do Pico Paraná, né? Que é uma região bem perigosa, né? Um pouquinho antes ali você tem uma trilha que não é muito usual, a maioria das pessoas não desconhece até essa trilha, tá? Mas ela vai lá para a região do Rio Cutia, tá? Esse aqui é o Vale do Cutia. Para a direita, você vem para o Vale do Catatua, né, que é onde o nosso amigo lá, o Roberto, se perdeu, né, mas que não é o caso. Então, essa trilha aqui não costuma ser feita, essa trilha aqui não existe, não é uma trilha. Foi um caminho errado, mas ficou bastante comum depois do Roberto. Tá? Vamos limpar aqui a área. É, deixa eu subir mais um pouquinho aqui, tá? Ok. É, então, aqui, como eu falei antes, bem aqui assim você tem o cume do Pico Paraná. No A2, que é uma área de acampamento, né, inclusive é uma área bastante boa, grande, onde a maioria das pessoas acampam quando não querem subir o Pico Paraná feito num dia só, bate e volta, né? Então elas acampam aqui, passam a noite aqui, né? Ou então elas acampam aqui, dão uma esticada até o Pico do Paraná e depois retorna para dormir aqui, tá? Sem necessariamente subir com uma montanha, com uma mochila cargueira até o Pico Paraná, tá? Mas nessa divisão à direita você tem a saída para o Camelo, tá? O Camelo ele tem três covas, não é duas covas, tá? Então é um conjunto de montanhas, né, que ele tem o Camelo 1, que é a primeira cova, o Camelo 2, que é a segunda cova, e o Camelo 3, que é a segunda cova. Normalmente as pessoas vão na cova 1 e 2, que fica aqui. A cova 3 fica aqui, certo? Aqui, mais ou menos na metade aqui, existe uma outra área de acampamento. Essa área aqui é bastante escorregadia, né? Tem bastante lamacenta em determinadas épocas do ano. Do Pico Paraná, deixa eu dar um zoom aqui. Do Pico Paraná, né, que para a maioria das pessoas ele é o ponto culminante, o ponto final dessa trilha do Pico Paraná, tá? Mas para algumas poucas pessoas, aquelas que têm um preparo um pouquinho melhor e se dispõem a fazer isso, você pode continuar aqui, seguir em frente e você vai para o Tupipiá, que é um outro cume que tem aqui. Inclusive tem uma descida bem íngreme e mais ou menos no comecinho aqui tem uma área de exposição bastante perigosa, tá? Então essa aqui é
a saída do PP para o Tupipiá. À esquerda, você tem uma saída para o Ibitirati, que é um outro cume que tem aqui, passando pelo União. Então, assim, ó, você está no cume do PP, tá? Você sobe para o União e depois sobe para o Ibitirati. E depois você retorna para o PP. Ou então você faz o Tupi-Piá, que é do lado direito, e depois retorna para o PP. E do PP você retorna para a base. Tá bom? Então aqui, Pico Paraná, Tupi-Piá, União e Ibitirati, tá? Esse pedacinho aqui não existe, tá? Talvez seja uma área de escalada mesmo, com grampos e cordas e rapel, não tenho certeza. Tá? Existe uma trilha que vai para cá, mas essa trilha, a partir do Janela do Cutia, né? Essa aqui é a Janela do Cutia, tá? Existe uma área que vai para cá, mas o pessoal não costuma fazer, não. Tá? E daqui da Janela do Cutia tem aquela trilha que não é muito usada, que vai dar lá na via ferrata da trilha tradicional do PP. Tá? O pessoal não costuma usar essa trilha aqui. Tá? E à esquerda aqui é o Vale do Catatu, Catatua, Catatuí, Catatu, onde o Fernando se perdeu, tá? Que também não é uma trilha, ok? Então, saindo aqui dessa região, vamos voltar lá. É, existe uma outra trilha, tá? A gente explorou aqui a trilha do Pico Paraná e o Caratuva, né? Mas existe aqui uma trilha paralela do lado direito aqui, que na primeira rocha de subida na trilha tradicional do PP, né? Não sei se o nome dessa rocha é a Pedra do Grito, tá? O pessoal diz que não, tá? Mas aqui existe uma rocha, um ponto de parada. Aqui por trás tem uma saidinha, tá? Que dá para pegar essa trilha aqui, que vai para o Amarílis aqui, tá? E o Pedra Pinheiro. São duas formações, né? É, que são pontos culminantes também, né? Ainda para atingir o cume aqui do Amarílis, tá? E daí você continua subindo aqui. Aqui, antes de chegar no Itapiroca, que é uma montanha bem conhecida, você tem uma subida bem íngreme, bem íngreme. Não é perigosa, mas ela é bem íngreme, tá? Aí você chega como é que chama? No Itapiroca, tá bom? É, existe também, né, se você seguir pelo lado aqui saindo das fazendas. Se você sair pelo lado esquerdo, tá, você tem o Morro do Arreio, que é essa trilha que vai por aqui. Não é uma trilha muito conhecida, né? Poucas pessoas fazem, tá? Mas existe essa trilha aqui que ela vai direto pro Taipabuçu ou Taipa, tá? Mas se você não seguir essa trilha aqui, ó, não seguir essa trilha, você pode pegar aqui a trilha acho que é a trilha da Conceição, esse nome aqui eu não tenho certeza não, tá? Mas é pela esquerda ali da saída da Fazenda das Pedras. Deixa eu mudar o mapa novamente, tá? É, aqui você pega a trilha da Conceição aqui, tá? E você vai, eu não sei se essa aqui é a trilha da Conceição ou essa aqui. É capaz de ser essa aqui, tá? É, mas aqui a gente tem o Pico do Guaricana, que é um cume bastante alto, bastante inclinado, bem difícil de chegar aqui, tá? Justamente pela inclinação. Aí você tem que sair da fazenda, pela Fazenda Rio das Pedras, pegar esse trajeto aqui e chegar até ele, tá? Depois, claro, ou você retorna, ou você segue por aqui, Trilha da Conceição, e vai até aqui a Cachoeira dos Cabos, onde tem a janela da Conceição, certo? E depois retorna. Também tem o conjunto do Ferreiro e do Ferraria. Aqui fica o Ferreiro, né? E eu acho que aqui fica o Ferraria. Aqui fica o Ferraria.
Então, pelo Taipaguçu, você pode chegar no Ferraria. Do Ferraria, você pode ir para o Ferreiro, tá? Do Ferreiro, você pode voltar para a Fazenda Rio das Pedras, ok? É, aqui do Ferraria, você voltando aqui Taipaguçu, você pode daí pegar a trilha normal de volta do Taipa e em direção aqui à bifurcação das placas, Getúlio e Fazendas, ok? Tá? Esse pedacinho aqui, ó, é o que a gente chama de crista leste do Ferraria, tá? A crista leste do Ferraria, você pode seguir aqui, né, pela fazenda Rio das Pedras, né? Fazer aqui via Taipa, Ferraria e vir por aqui, tá? Você pode vir aqui por cima, certo? Ou você pode vir aqui por baixo, do leste, né? Você vem, tem uma fazenda aqui chamada Lírio do Vale, né? Você vem por essa fazenda Lírio do Vale, pega essa bifurcação aqui, onde você tem quase perto de uma ponte ali que atravessa um rio, né? Não sei se é o rio Cutia ali, mas atravessa um rio, a ponte Indiana Jones que chama, que não existe mais, né? Você vem por aqui, aqui nessa bifurcaçãozinha aqui, você começa a trilha leste para o Ferraria, aqui. E depois retorna, se você quiser, né? Ou então faz a travessia completa, vai até lá do outro lado, ok? Uma outra possibilidade também, deixa eu afastar aqui mais, tá? Aqui a gente tem a fazenda Lírio do Vale. Você vem aqui pela fazenda Lírio do Vale, entra aqui nessa primeira bifurcação e você vai até o Pico Jacutinga, né? Para subir no Jacutinga, aqui tem um pedacinho ali bem perto dele que é uma escarpa, né, bem inclinada e que não tem um caminho muito definido ali. A gente, quando foi ali, a gente teve que fazer vara-mata até encontrar a subida. Só que você vai olhando para cima, né? Então é só o teu destino é para cima, né? Então qualquer lugar que você for, tá tranquilo. Mas não lembro de ter uma trilha muito bem definida aqui em cima, não, tá? Aí depois você volta. Tem essa opção aqui do salto do Saci, que você pode fazer quando você vem para o Jacutinga, né? Quando você vai para o Sacis, que é aqui, tá? Sacizinho, Saci, tá? Eu acho que o primeiro é o Sacizinho, depois vem o Saci, tá? Então você pega essa trilha aqui e vai para o Saci. Depois do Saci você retorna e vai para o Salto do Saci, que é uma cachoeira extremamente bonita, certo? Eh, Essa bifurcação aqui, né, tá um pouquinho, não é bem uma bifurcação, né? Você tem uma trilha que começa antes, uma que começa depois, mas aqui à esquerda de quem sobe, né, você vai para o Sacis, né? À direita você vai para o ou Cachoeira dos Cabos ou Janela da Conceição, ou você vai para a Crista Leste aqui do Ferraria. Ou então você continua a subida aqui, tá? É uma subida bem bonita de se subir. Aqui em cima tem um rio, bacana também o rio, você atravessa por dentro desse rio aqui, até você chegar na janela do Cutia, tá? Que é um túnel, né? Ele está fechado, tem risco de desabamento, né? O pessoal que é montanhista costuma dar uma entradinha ali só para dar uma olhada e tal, né? Não é bom se aventurar muito por dentro desse túnel, bem como o túnel que a gente encontra aqui no Janela da Conceição, que também tem um túnel de uma extensão que eu acho que beira mais ou menos 1 quilômetro, um pouco menos, em linha reta. É bem bonito esse túnel. Esse aqui é menos, esse túnel aqui é uns 300, 400 metros. Tá? Todos túneis por debaixo das montanhas, por dentro das montanhas, né? Tá bom? E aqui você tem a trilha tradicional, que eu acho que é a trilha da Conceição, que leva para a Cachoeira dos Cabos e a Janela da Conceição, tá?
Você tem esse pedacinho aqui que vai da janela da Conceição, né, para o Rio Cutia, para o Cutia, para a região do Vale do Cutia aqui, ou então para a Fazenda Lírio do Vale para ir embora. Tá? Deixa eu ver o que mais que falta falar aqui. Deixa eu limpar a tela. Faltou explorar aqui a questão do Tucum Camapuã, né? É, então aqui, ó, o acesso ao Pico Siririca. O Pico Siririca ele tem mais ou menos a mesma distância do Pico Paraná, tá? Um grau de dificuldade muito semelhante, mas com características diferentes, né? É, Para ir no Pico Siririca, você tem que começar através da Fazenda do Bolinha, tá? Claro que existem outras maneiras, mas daí são trajetos mais longos, mais complicados, né? Mas normalmente você vai, você pega essa trilha aqui, tá? Essa aí da Fazenda do Bolinha, pega essa trilha aqui, chega nas placas, tem algumas placas aqui, né? Nas placas você continua seguindo reto até chegar à cachoeira do professor. Bem alta, bem bonita, bem cansativo chegar até lá, tá? Aqui nessa região, eu acho que você tem uma coisa chamada última chance, né? Que é onde você pega um pouco de água, tá? E daqui você continua seguindo reto aqui e vai para o Siririca, certo? É, Se você não quiser ir para o Siririca, você quiser ir para o Camapuã, tá? É possível você ir da Fazenda do Bolinha, deixa eu limpar aqui novamente, da Fazenda do Bolinha, você segue reto aqui a trilha principal, né? Chegando aqui nas placas, em vez de você seguir reto para o Siririca, você dobra à esquerda. E você sobe esse pedaço aqui, esse conjunto aqui, que é bastante inclinado, é um paredão bem inclinado aqui, muito difícil de subir. Aí você alcança o Camapuã. Mas para ir para o Camapuã, você pode ir pela esquerda, a partir da Fazenda do Bolinha, né? Você vai mais ou menos por essa região aqui do Camacuã, tá? Chega no Camacuã, tem uma região um pouquinho antes do Camacuã, que é uma região que dá para montar barracas, né? E daí daqui você chega ao Camapuã, tá? Do Camapuã, tá? Tem um pedacinho aqui, né? Bastante até, eu diria até um pouco perigoso aqui, umas descidas na rocha aqui, tá? Uma descida um pouco inclinada aqui. Aí você vai até o Tucum, tá? O Tucum é um platô um pouco extenso, uma base bem larga lá em cima, né? Só que daqui do Tucum você pode continuar seguindo a trilha, tá? Que é a trilha que vai para o Cerro Verde aqui, tá? Tem o deixa eu ver, Taquaripoca, Taquaripoca aqui e tem o Cerro Verde aqui, tá? São duas montanhas, lado a lado, tá? Ou você vai numa ou você vai noutra, tá? Mas o ideal é você subir isso aqui, né? Vai por aqui, chega nessa divisão. Chegando aqui, deixa eu dar um zoom aqui que eu vou entender melhor, vocês vão entender melhor como funciona essas duas montanhas, tá? Então aqui, ó, você vem do Camapuã, chega no Tucum, continua, segue em frente, pega essa trilhazinha aqui, ó, chegando aqui, tá? Você vai pro Cerro Verde. Depois você retorna do Cerro Verde, aqui você vai, faz uma voltinha e vai pro Taquaripoca. Taquaripoca, esse é o nome, tá? Aí depois você retorna fazendo tudo o contrário, certo? Essa é uma das trilhas que o pessoal costuma fazer muito, que é a trilha que vai até o Cerro Verde, certo? Ah, mas existe também esse pedaço aqui, ó, né, que é um pedaço bastante interessante também, que o pessoal costuma fazer muito. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui novamente. Ou tirar o zoom, né? Então, aqui, ó, você vai Camapuã, Tucum,
né? E você desce aqui, em vez de você ir para o Cerro Verde, você desce aqui e daí você vai para outro conjunto de montanha, que é o Siri, Sirizinho, Ovos de Dinossauro, tudo fica nessa região aqui, tá bom? Daí você pega essa trilha aqui, tá? E vai até o Siririca, ok? Tá? Essa trilha aqui por baixo, que é o Baixo Siri aqui, não é muito comum, capaz até de estar fechado, tá? É mais comum você, para quem vai para o Siririca, vir aqui da Cachoeira do Professor e fazer isso aqui. Ou então você ir por cima, pegar ovos de dinossauro, luar, lua, né? Siri, sirizinho, tá? Depois voltar aqui pelo Tucum, ou então, né, você seguir aqui, tá? E fazer um caminhozinho que tem aqui, né, do Cerro Verde para o Pico Paraná, tá bom? Daí você interliga a fazenda do Bolinha com a fazenda Rio das Pedras, que está aqui, ok? Tá? E se a gente descer mais um pouco aqui, ó, vamos descer um pouquinho mais, tá? Se a gente descer um pouco mais aqui, ó, você tem o Siririca, o cume do Siririca, né? Se você continuar ele aqui, daí você tem a região dos agudos, ok? Esse aqui é a região dos agudos. Aqui, mais ou menos aqui, você tem um lugar chamado, eh, como é o nome dessa região aqui? G235. Acho que é G235, né? Não sei por que que leva esse nome. Eu acho, não tenho certeza, mas acho que é G235, tá? Então deixa eu dar uma parada no vídeo aqui, porque aqui já começa um outro mar.